Sejam muitíssimo bem-vindos ao Ciência e Bíblia. Se você é novo por aqui, convidamos a se inscrever em nosso canal. E se você já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado por apoiar nosso trabalho. Seu apoio é fundamental. Deixe seu like. Isso ajuda imensamente o algoritmo a levar este conteúdo para mais pessoas. E claro, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Bem, na reflexão de hoje, gostaria de tratar sobre um assunto muito interessante. Há uma história que se tornou quase um conto de fadas do desenvolvimento pessoal e espiritual, a narrativa do bambu chinês. Você já ouviu falar? Nessa história, é mostrado que esse tipo de bambu, supostamente, passa 5 anos em silêncio absoluto, construindo raízes tão profundas que ninguém vê, para então, após todo esse tempo, explodir em crescimento. Metros e metros em poucas semanas. De fato, se trata de uma metáfora poderosa sobre investimento oculto, paciência e fundamentos invisíveis. Mas hoje, eu preciso começar este estudo com uma confissão e uma pequena correção. Como canal comprometido com verdade científica e teológica, precisamos apontar que, botanicamente, essa narrativa popular é uma simplificação imprecisa. E esse não é um detalhe insignificante, porque ao corrigirmos a botânica, não perdemos a metáfora. Pelo contrário, encontramos uma analogia espiritual infinitamente mais rica, mais bíblica e mais urgente para a igreja do século XXI. A verdade é que o bambu chinês, de nome científico Philostachys edulis, além de outras espécies, não desenvolve uma raiz principal profunda como um carvalho ou uma sequoia. Sua estratégia de sobrevivência e crescimento é radicalmente diferente. Eu diria, divinamente inspiradora. Sua força vem de um sistema extenso e inteligente de rizomas, caules modificados que crescem horizontalmente sob o solo, entrelaçando-se e formando uma rede viva, colaborativa e interdependente. Um único talo de bambu é surpreendentemente frágil, mas um bosque de bambu, organicamente ligado por essa rede subterrânea, é uma das estruturas mais resilientes do planeta, capaz de suportar tufões, nevascas e incêndios. A lição corrigida não é sobre profundidade solitária, mas sobre conexão estrutural. Não é sobre a força do indivíduo que se aprofunda sozinho, mas sobre a resiliência do coletivo que se entrelaça. Nos próximos minutos vamos embarcar em uma jornada interdisciplinar. Vamos partir da botânica precisa do bambu, cruzar com os princípios da ecologia de sistemas, e então mergulhar fundo na revelação bíblica sobre a natureza da igreja. Você vai descobrir que Deus, em sua sabedoria, já havia inscrito no mundo natural e em sua palavra, um modelo de força, que nossa cultura individualista frequentemente ignora. A força que nasce não do eu isolado, mas do nós interconectado. Para apreciarmos a metáfora espiritual, precisamos entender a maravilha biológica. Vamos dissecar 4 características dos rizomas do bambu que são chaves para nossa analogia. Primeiro, eles apresentam a estrutura de rede, não de raiz pivotante. Enquanto uma árvore típica investe em uma raiz principal pivotante que desce verticalmente em busca de lençóis freáticos estáveis, o bambu investe em rizomas plagiotrópicos, que crescem paralelos à superfície. Esses rizomas se ramificam, formando uma malha complexa. Um único sistema de rizomas pode cobrir hectares de terra, conectando milhares de hastes aéreas. Ecologicamente, isso é uma estratégia de ocupação rápida do território e estabilização coletiva do solo. Em segundo lugar, em relação ao armazenamento e redistribuição de recursos, os rizomas são órgãos de armazenamento. Eles acumulam carboidratos, principalmente amido e nutrientes minerais, durante as estações favoráveis. Isso cria um banco de recursos subterrâneo comum. Quando uma nova haste decide crescer, e esse crescimento pode ser vertiginoso, até 1 metro por dia, ela não depende apenas da fotossíntese do momento. Ela é subsidiada pela rede inteira. A energia armazenada pelos rizomas mais antigos é canalizada para o ponto de crescimento. É um sistema de economia compartilhada e investimento comunitário no futuro. Terceiro, a comunicação e resposta sistêmica. O sistema nervoso da comunidade. Pesquisas recentes em sinalização vegetal sugerem que plantas interconectadas por rizomas ou micorrizas, que são fungos simbióticos, podem trocar informações entre si. Quando uma parte do bosque é atacada por pragas ou certo estresse hídrico, sinais químicos e elétricos podem viajar pela rede, preparando outras partes para a ameaça. É uma forma rudimentar de consciência coletiva e resposta coordenada. Agora, em quarto lugar, a resiliência por redundância e flexibilidade do bambu. Se uma haste aérea é quebrada por um galho ou um animal, a planta não morre. A rede de rizomas permanece intacta e pode gerar um novo broto. A força não está na invulnerabilidade individual, mas na capacidade de regeneração do sistema. Além disso, a estrutura fibrosa dos caules confere uma flexibilidade extraordinária. Eles podem se curvar até 90 graus sem quebrar,
porque as fibras longas deslizam umas sobre as outras, dissipando a energia do vento ou do peso da neve por toda a estrutura. Já podemos sentir os ecos bíblicos, não é? Está ansioso para saber o que vem pela frente? Um sistema que armazena e compartilha recursos, que responde coletivamente ao perigo, cuja força está na interconexão e não no indivíduo isolado. Soa familiar? Vamos agora à palavra de Deus para ver esse modelo divino em detalhes. Agora, com essa compreensão biológica em mente, revisitamos uma das parábolas mais conhecidas de Jesus com novos olhos. Em Mateus 13, versículos 20 e 21, Jesus diz: "Quanto ao que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de pouca duração, e sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza." De maneira tradicional, interpretamos o entendimento de não ter raiz em si mesmo como falta de profundidade devocional pessoal, ou seja, uma fé superficial, não aprofundada pela oração e estudo. Essa interpretação ela é válida e importante, mas a imagem do bambu nos permite uma camada adicional de significado, talvez mais contracultural. O problema da planta no solo rochoso pode não ser apenas que sua raiz é curta, mas que ela é uma raiz solitária. Em solos rochosos, não há espaço para uma rede de rizomas se espalhar. A planta está isolada por definição geológica. Ela tenta buscar água e estabilidade apenas na sua direção vertical, individual. Quando vem o calor da tribulação, ela não tem acesso a um sistema de suporte comunitário, a um banco de recursos espiritual coletivo, a água que flui através das conexões horizontais dos irmãos. O solo rochoso, portanto, pode simbolizar um coração ou um contexto de vida que, por orgulho, trauma ou circunstância, impede a formação de conexões horizontais profundas e nutritivas. É o individualista espiritual, ou o crente de ilha, que acha que sua relação vertical com Deus é suficiente e despreza o corpo. Ele pode até ter uma raiz devocional profunda, mas ela é solitária e, portanto, vulnerável. A planta do solo rochoso é o antítipo do bambu espiritual. O bambu prospera justamente porque não depende de uma raiz profunda individual. Ele depende de uma rede horizontal de suporte mútuo. A advertência de Jesus se torna então também um alerta contra a autossuficiência espiritual. A verdadeira raiz que nos sustenta em si mesmo pode, na economia de Deus, ser justamente a comunhão orgânica com os outros membros do corpo. O Novo Testamento não conhece a fé cristã como um empreendimento solitário. Sua linguagem para descrever a igreja é incrivelmente consistente com a imagem da rede de rizomas. Vamos explorar 3 passagens estruturantes. Em Colossenses 2:19 temos um estudo sobre a anatomia da conexão espiritual, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. A palavra grega para bem vinculado significa ser levado junto, ser unido, ser tecido em conjunto, é uma imagem ativa de integração. Já os termos juntas e ligamentos são os pontos de conexão e os tecidos que mantêm os ossos unidos. Paulo está descrevendo a infraestrutura de conexão do corpo. Isso é exatamente a função dos rizomas e dos nós que conectam as hastes do bambu. O crescimento que vem de Deus é condicionado a essa vinculação saudável. Crescimento isolado é crescimento anômalo. Temos também em Efésios 4, versículos 15 e 16, a análise da fisiologia do crescimento coletivo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Observe a mecânica. Bem ajustado, que entendemos ser habilmente reunido, como as peças de uma carpintaria fina. Consolidado, a mesma palavra de Colossenses, ser unido junto, e pelo auxílio de toda junta, ou seja, através de cada ponto de contato, cada conexão, o crescimento do corpo é efetuado por esta dinâmica de conexões operantes. Cada junta, cada ponto de contato entre os crentes, uma conversa, um ato de serviço, uma oração, em concordância, é um conduto de graça, um rizoma espiritual que transporta os recursos de Cristo, a cabeça, para onde são necessários, permitindo o aumento de todo o sistema. E quando analisamos Coríntios 12, versículos 24 ao 26, temos a simbiose da alegria e do sofrimento. Deus organizou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, a fim de que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem mutuamente os membros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Aqui está a consciência coletiva do corpo de Cristo, paralela à sinalização sistêmica do bosque de bambu. O sofrimento de um é sinalizado e compartilhado pela rede. Todos sofrem. A honra de um é celebração distribuída, todos se regozijam. Não há células isoladas.
A saúde de um é recurso para todos. A fraqueza de um é apoiada por todos. É a antítese absoluta do solo rochoso. A flexibilidade resiliente do bambu não é uma característica passiva, é o produto final de um sistema interconectado funcionando conforme projetado. E é aqui que a metáfora atinge seu ápice prático e pastoral. Como a rede de rizomas espiritual nos capacita a curvar-nos sob as nevascas da vida sem nos quebrarmos, primeiramente ocorre a distribuição da carga da aflição. Como Gálatas 6, versículo 2, nos explica: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A rede do bambu, quando a neve pesa sobre uma haste, a força não é suportada apenas pelo caule individual. Ela é transferida, através dos rizomas, para as hastes vizinhas e para o solo. Então a carga é distribuída. Na comunidade da fé, esse processo se chama confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5:16. A carga do pecado, da culpa, da ansiedade, quando compartilhada na rede segura da comunhão, deixa de ser um peso insuportável para um único caule. A rede a carrega. Além disso, em segundo lugar, temos também a capacidade de ceder, que reflete a humildade do bambu. O bambu, que resiste rigidamente à neve, pode vir a se partir com um estalo seco, mas o que sobrevive é o que cede temporariamente. Na vida espiritual, ceder não é derrota, é sabedoria comunitária. É a humildade de dizer preciso de ajuda. É a vulnerabilidade de chorar com os que choram. Romanos 12:15. Entendemos também que a rede só pode distribuir a carga se o membro afetado permitir que sua curvatura seja vista e sentida pelos outros. O orgulho que nos faz esconder nossa dor é o equivalente espiritual à rigidez que leva à quebra. Temos também, em terceiro lugar, a energia armazenada para a restauração. O papel da memória coletiva. Quando a neve derrete, o bambu não volta à posição por mágica. A energia elástica armazenada nas suas fibras durante a curvatura, somada aos recursos ainda presentes nos rizomas, o impulsiona de volta. Na igreja, essa energia armazenada é a memória coletiva da fidelidade de Deus. As promessas das Escrituras guardadas pela comunidade, os testemunhos de superação passada. É o que nos permite restaurar um irmão abatido. Vós que sois espirituais, restaurai o tal com espírito de brandura. Gálatas 6:1. A restauração não vem do indivíduo ferido sozinho. Vem da rede que lembra, que espera, que acredita e que aplica os recursos acumulados da graça. A narrativa popular do bambu, com raízes profundas, nos falava de paciência individual, mas a realidade biológica e teológica do bambu nos fala de interdependência sagrada. Talvez tenhamos venerado por tempo demais o ideal do crente-herói, aquele que em sua profundidade solitária suporta tudo sozinho. Mas o Evangelho nos chama para algo mais belo, mais complexo e, sim, mais desafiador: sermos parte de um bosque. A pergunta que fica para cada um de nós é profundamente prática. Você está tentando ser uma árvore solitária em solo rochoso, ou está se enraizando na rede viva do corpo de Cristo? Suas conexões espirituais são pontuais e superficiais, ou são como rizomas, orgânicas, nutritivas, capazes de transportar vida e suportar tensão? Quando a nevasca vem, seu primeiro instinto é se tornar rígido e tentar suportar sozinho, ou é se curvar na direção da comunidade, permitindo que a rede distribua seu peso? Deus não nos projetou para a autossuficiência. Ele nos projetou para a sinfonia. Cada um de nós é um talo de bambu belo, único, mas intrinsecamente frágil. Juntos interligados pela cabeça que é Cristo e pelos ligamentos que são o amor e a verdade, nos tornamos uma força da natureza capazes de nos curvar nas tempestades mais ferozes e ainda assim permanecermos verdes vivos e prontos para nos reerguermos juntos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Esse amor não é um sentimento, é a infraestrutura visível da rede. É o rizoma espiritual que torna o bosque da igreja não apenas uma metáfora, mas uma realidade tangível de resiliência e graça neste mundo. Plante-se no bosque certo, cultive suas conexões e descubra que a força mais profunda que você pode ter é a que você compartilha. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até os próximos estudos.